Beleza. Então, nós estamos aqui nessa aula para tratar do primeiro tema do segundo bimestre, que agora vai falar de um esporte, um dos 4 grandes esportes reconhecidos como os maiores aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho desse esporte que se chama handball, né? Hand vem do inglês mão e ball de bola, né? Então, só pela tradução literal do nome handball, a gente já tira, mesmo sem conhecer muito, que é um esporte jogado com bola nas mãos, né? Então vamos lá. Tem algumas questõezinhas simples aqui que eu gostaria que vocês já respondessem aí no caderno rapidinho. Você conhece esse esporte chamado handball? Sim ou não? Se você consegue explicar esse esporte rapidinho aí, com poucas palavras? Meu ficar saindo. Consegue explicar? Já façam aí no papel, no caderno onde vocês estão anotando. Você conhece esse esporte? Sim ou não? E já explica como ele é. Sem você. Ai, não conheço. Coloca que não conhece. Ah, eu conheço isso, isso, isso. Coloca o que você lembra, o que você já conhece desse esporte. Tá? E do conteúdo passado da aula não, desculpa, do conteúdo do bimestre passado, que a gente viu os tipos de esporte: paralímpico, de invasão, de marca, de campo, de aventura, de precisão. O handball, você colocaria ele em que tipo desses esportes que eu coloquei? São 7 tipos: paralímpico, invasão, marca, campo, aventura, precisão e técnico combinatório. Escreve aí para mim em qual desses tipos você incluiria o handball. Eu não vou ficar muito tempo parado nesse slide, mas vocês podem ir respondendo. Quem tiver pode printar a tela e ir respondendo. Ou depois, quando a aula terminar, você pode ir lá no arquivo que eu disponibilizei e ir respondendo aí no seu caderno, porque também é uma parte da atividade que vocês vão ter que me enviar depois, tá? Então eu vou começar para o vídeo não ficar muito longo. Já respondendo a pergunta que vocês deveriam ter respondido para mim, o handball ele é considerado um esporte de invasão. Por quê? Porque ele necessita que para se ganhar, para uma equipe ganhar, ela precisa invadir o espaço da equipe adversária e fazer o gol que está localizado dentro da área da equipe adversária. Então essa é uma característica fundamental dos esportes incluídos nos esportes de invasão, né? Então o handball ele é um esporte de invasão. Outra perguntinha: dos esportes que você conhece, quais outros são de invasão? Responda aí também, rapidinho no caderno. Dos outros esportes que você conhece, quais são de invasão também? Que você consegue se lembrar. Vou passando e vocês vão responder. Então, eu tentei montar esse slide da forma mais ilustrada possível, porque já que a gente não pode fazer isso agora no presencial, pelo menos que fique ilustrado em forma de imagem como é o andamento, as características e como é o funcionamento de um jogo, de uma partida de handball. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender do handball é que ele é um esporte coletivo, né? Um esporte coletivo, jogado em mais de 2 pessoas. No caso do handball, ele é praticado por uma equipe com 7 jogadores. Então, o handball é um esporte coletivo de 7 jogadores em cada equipe. E desses 7 jogadores, nós temos um goleiro e 6 jogadores que são considerados de linha, tá? Beleza. Então, aqui um andamento, né? A característica de usar as mãos, a bola tá bem frisada aí nessas imagens, depois vocês podem reparar melhor. Talvez quem estiver pelo celular tá vendo muito pequenininho. Bom, vamos começar do começo, né? Todo esporte tem uma história da sua criação, do seu desenvolvimento, e a gente vai entender um pouquinho dessa história agora. Existem sinais de práticas parecidas com o handball em diversas civilizações, como na Grécia Antiga e na China.
e também entre os egípcios, os incas e os romanos. Então, essa característica de utilizar um objeto redondo e com algumas poucas regras, criar um esporte em que se usava as mãos para manusear esse objeto é algo que remonta a muitos anos atrás, né? Inclusive em civilizações antigas, como a grega, como a inca, que nem existe mais, né? Ao longo do tempo, diversas pessoas, né, ajudaram a lapidar essa característica de utilizar as mãos, e a partir dessas evoluções foram se criando aí as características do esporte que hoje a gente conhece como handball, né? Mas foi a partir do século XX que essa modalidade passou a ser mais conhecida. E sempre tem nomes importantes relacionados à história dos esportes. Dentro do handball, os nomes importantes são de um dinamarquês e de 2 alemães, né? O dinamarquês é Roger Louis Nielsen e os alemães é Max Heiser e Karl Schellings. Não sei nem se é assim se pronuncia, tá? Então, nós temos aí na figura uma imagem de um jogo de handball bem arcaico, né? Bem antigo. A gente pode observar pela bola, pelos jogadores, pelo solo, né? Que as características são bem diferentes daquelas que a gente tem hoje. Mas a maioria dos esportes, eles evoluem, né? Se a gente for procurar a história deles, eles nunca foram iguais ao que a gente vê hoje. Todos eles sofreram algumas modificações, evoluções e chegaram a ser o que a gente conhece hoje. Então aí nós temos uma diferença muito grande se a gente analisar a primeira imagem e a imagem próxima, que já é um jogo no formato atual. Então vamos entender agora como que funciona o handball. O handball é um esporte de invasão em que o contato físico ele não é proibido. Então existe contato físico no handball, tá? Nós temos aí uma imagem que deixa bem claro uma área de ataque versus defesa no handball, tá? Uma característica que diferencia o handball de outros esportes, como o futebol, como o próprio futsal, é que a área do goleiro, no caso essa área da imagem em laranja, ela não pode ser invadida por nenhum outro jogador. Por isso que nessa imagem fica claro, não tem ninguém além do goleiro dentro da área laranja, nem quem está atacando e nem quem está defendendo. Então o handball ele se diferencia dos outros esportes porque ele tem uma área que é só do goleiro. Ah, professor, mas como que se faz o gol? O gol só é possível feito de trás dessa área. Então, nessa imagem, a gente já consegue perceber que a equipe vermelha, que está com o uniforme vermelho, é quem está atacando. A equipe que está com a camiseta amarela está defendendo, e fica bem clara a linha de defesa da equipe amarela, postada bem próxima à linha do seu goleiro, né? E a equipe vermelha tentando invadir o espaço entre a defesa e que precisa tentar o gol antes da área laranja, né? Então, voltando para o texto aqui, ó. Além disso, ao contrário dos esportes de invasão, a área do goleiro não pode ser usada por jogadores de linha. Ou seja, para marcar gols, os jogadores devem arremessar... Pessoal, alguém está com o microfone ligado. Desligar, por favor. Para marcar os gols, os jogadores devem arremessar de fora da área ou ter seu corpo projetado de fora para dentro, sendo que o arremesso nesse caso é feito na fase aérea. Eu tentei achar uma imagem desse momento, mas não consegui. Mas depois, quem tiver interesse, pode pesquisar no YouTube um jogo de handball para entender. Se eu tentar fazer o gol saltando, eu posso cair dentro da área laranja.
Mas eu não posso, por exemplo, pisar na área laranja antes. Eu tenho que saltar da área antes da área laranja e cair depois de arremessar dentro da área laranja. Isso pode. Mas eu não posso sequer pisar na linha. Tá? Então vamos lá. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Eu vou pedir para desligar, por favor, para eu não ter que sair do slide. No handball, assim como na maioria dos esportes coletivos, nós temos posições, né? Cada jogador tem uma posição que tem algumas características e que tem que fazer algumas coisas durante o jogo, né? Então vamos lá. O goleiro, assim como nos outros esportes que tem goleiro, o goleiro é responsável para defender o gol, certo? No handball nós temos o armador central, os meias, direita e esquerda, os pontas, direita e esquerda, e o pivô. Né? O armador central, como a gente pode ver aqui na imagem, o armador central é esse carinha que fica mais ou menos no meio da quadra e ele tem uma visão privilegiada do campo de ataque inteiro, de todos os atletas, tanto da equipe dele quanto da equipe adversária, e é ele quem articula as jogadas. É ele quem vê quem está melhor posicionado, é ele quem indica a jogada que vai ser feita, ele é o cérebro do time. O armador central, ele é o cérebro do time, tá? Nós temos os dois meias, que como o próprio nome diz, eles atuam pelo meio, né? Mas tem o meio direito e meio esquerda. Que é quem vai pegar essa bola, geralmente do armador central, e vai fazer com que a jogada flua, digamos, né? E eles também defendem, eles ajudam. Aliás, todos os jogadores do handball, eles atuam tanto no ataque quanto na defesa, tá? Os pontas, vocês podem ver que os pontas, como o próprio nome diz, eles ficam bem próximos da linha da área do goleiro, da equipe adversária, mas um em cada ponta, né? E eles são responsáveis por fazer as jogadas de linha de fundo. Aquelas jogadas que vão lá no fundo da quadra e voltam. E o pivô, ele fica nem no centro e nem na ponta, e ele geralmente joga de costas. Por quê? Ele joga de costas para o goleiro, por quê? Para poder ver melhor os espaços que surgem, e é ele geralmente que é o jogador que tenta fazer o gol, tá? Ele fica só esperando o melhor momento para infiltrar no meio da defesa e ao receber a bola tentar fazer o gol. Beleza? Vamos lá, eu fiz um parâmetro bem rápido aqui numa imagem que tem posicionamento de todos os jogadores. É claro que eles não ficam o tempo todo assim, porque o handball não é um jogo engessado, não é um jogo totalmente parado, então eles se movimentam muito, né? Mas agora a gente vai entender melhor cada um das posições. Então, o goleiro. O goleiro é a peça fundamental em uma equipe de handball, é responsável por defender o gol, né? Muita gente chama o gol de baliza, e ele inicia os contra-ataques. Por quê? O que é um contra-ataque? A equipe recebe um ataque, não é concluído, e aí ela começa, digamos que, a devolver o ataque, que a gente chama de contra-ataque. Os goleiros costumam ter uma flexibilidade muito grande, porque a gente tem um gol afastado de onde as pessoas fazem o arremesso, né? Então ele tem que ser muito flexível para conseguir defender o gol. O pivô é o jogador que atua infiltrado no meio da defesa adversária. Lembra do posicionamento do pivô na imagem anterior? É aquele carinha que joga de costas, né? O pivô, ele tem o objetivo de puxar a defesa e abrir espaço. Qual que é a característica física do pivô? Ele é um jogador forte, né? Por quê? Porque ele vai chamar muita defesa. Ele é o cara que faz gol.
A equipe adversária vai colocar o melhor jogador para defender o jogador que faz gol. Então ele tem que ser muito forte, muito rápido, né? Os pontas. Como o próprio nome sugere, os jogadores atuam lá nas extremidades da quadra, lá no fundo, né? E eles têm um movimento muito importante porque eles atuam nas pontas da quadra e isso faz com que facilite o trocar de passes, que a gente chama no handball. Né? Então, você joga a bola pro pivô, não dá ainda para arremessar. Joga pro ponta, vai chamar a defesa. Quem sabe depois ele retorna pro pivô, ele pode tentar o gol também, né? Os meias, como o próprio nome diz, eles atuam no meio da quadra e eles atuam principalmente na defesa. Por quê? Porque como eles estão mais próximos do meio da quadra, se a equipe dele, por exemplo, perde a bola, eles são responsáveis em começar a defender, né? Porque é um jogo muito rápido. Você ataca, você defende, você ataca, você defende, tá? Armador central. Assim como no basquete, o armador é considerado o cérebro do time. Ele é o jogador que tem visão do jogo. Tanto é que ele fica onde? No meio, né? Olhando tudo que está acontecendo, vendo quais jogadas ele vai iniciar, cantando as jogadas para os seus colegas. Bom, falamos das posições, tem gente com o microfone ligado, pessoal. Falamos das posições do handball e agora nós vamos falar dos fundamentos. O que são fundamentos? São os movimentos que os atletas fazem quando vão jogar handball. Tá? Então tem, por exemplo, o passe, tem a recepção, tem a empunhadura, que são todos movimentos que a gente realiza quando a gente vai jogar handball. Ah, mas tem nome? Tem. Cada um dos movimentos recebe um nome para serem caracterizados. A empunhadura, por exemplo, é a forma certa de segurar a bola. A bola de handball, ela tem um tamanho menor do que as bolas que a gente está acostumado, por exemplo, a de futebol. Ela é menor porque ela precisa caber em uma mão. Vocês vão ver mais para frente que o handball, eu não posso segurar o tempo todo a bola com as duas mãos. Então a bola precisa encaixar na minha mão. E esse ato de encaixar a bola na mão chama empunhadura, né? O que é a recepção? É segurar a bola que o meu colega jogou para mim. Geralmente a gente recepciona com as duas mãos. Mas os atletas que treinam, eles conseguem recepcionar com uma mão só, dependendo do passe também, né? Mas tudo isso é treino. Então a recepção é o ato de segurar a bola que alguém arremessou para você. O passe é o ato de lançar a bola pro gol ou para um colega de equipe, tá? Geralmente é feito com uma mão também. Beleza? E o passe, ele só é concretizado quando você consegue lançar para alguém da sua equipe. Porque se você lançar para o adversário, não é caracterizado o passe, é caracterizado um erro. O arremesso é a ação que finaliza a jogada. Mas por que, professora, o arremesso finaliza a jogada? Porque é a tentativa do gol. Das duas, uma. Ou a bola vai sair, ou a bola vai pro gol, ou o goleiro vai defender. Certo? Por isso que se chama arremesso. A finta. O que é a finta? É uma ação que é feita com a bola na mão e você desvencilha o corpo, digamos assim, que você dá um olé para conseguir se desmarcar e tentar fazer um passe com maior precisão, né? E temos o drible também, que é o quê? Quicar a bola no chão com uma mão, igual no basquete, né? E você fica marcando ali, jogando a bola no chão e pegando de volta, esperando surgir algum espaço, algum ângulo para você tentar ou passe ou arremesso. Beleza? Aqui eu coloquei só por uma questão de curiosidade
que nós vamos ver que não é possível pegar a bola no handball e sair correndo com ela desesperado, né? A gente tem o que a gente chama de passada trifásica ou ritmo trifásico, que é o quê? 3 passos. Pessoal, por favor, vamos desligar o microfone. Obrigada. Porque eu vou descobrir quem é e vou tirar da aula. Por favor, desligar o microfone. Obrigada. Então, eu não posso pegar a bola, por exemplo, do meu goleiro, receber a bola do goleiro que é da minha equipe e ir caminhando até o final lá tentar o arremesso. Eu não posso. No handball só são permitidos 3 passes, de 3 em 3, né? Então eu posso dar 3 passos e fazer uma finta, eu posso dar 3 passos e fazer um drible, eu posso dar 3 passos e fazer um passe, eu posso dar 3 passos e fazer o arremesso, mas tudo de 3 em 3, tá? Então aqui tem os movimentos dos pés, por exemplo, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, direita, esquerda, direita, tá? E aqui tudo vai depender de como o atleta está acostumado a treinar e qual que é o lado dominante dele, tá? Isso aqui é só por uma característica assim de conhecimento mesmo, porque isso fica mais evidente quando a gente for fazer na prática. Bom, aqui nós temos uma imagem uma imagem de cima de uma quadra de handball. As quadras que a gente tem nas escolas, geralmente, são quadras poliesportivas. Por que elas são chamadas de quadra poliesportivas? Porque elas são adaptadas para a prática de vários esportes, né? Então, por exemplo, a quadra que nós temos na escola, a gente consegue jogar basquete nela, a gente consegue jogar futsal, a gente consegue jogar vôlei e a gente consegue jogar handball. Então tem todas as linhas, todas as áreas desses 4 esportes, principalmente. Mas aqui a gente vai ver, por exemplo, uma quadra específica do handball, que a gente vê que ela é diferente. Ó, ela tem uma linha no centro, aí depois ela tem essa linha pontilhada dos 2 lados, aí depois ela tem a área do goleiro, e só. Essa é uma característica de uma quadra de handball. Tá? Aqui nós temos algumas metragens que eu vou dar uma lida. Ó. As partidas oficiais de handball são realizadas em uma quadra retangular com 40 metros de comprimento, que está aí na imagem, por 20 de largura. Os gols geralmente têm 2 metros de altura por 3 metros de largura. Tá? Então, o gol é 2 metros de altura, 3 metros de largura e a quadra 40 por 20. No handball, como que é o tempo? No futebol, nós temos 2 tempos de 45 minutos. E no handball, nós temos 2 tempos de 30 minutos. E tem 10 minutos de intervalo. Então, começou o jogo, 30 minutos, tem 10 minutos de intervalo, depois mais 30 minutos. Em torneios oficiais, permite-se a participação de até 14 jogadores. Então, tem 7, digamos que 7 que começam o jogo e é permitido ter mais 7 no banco, né? 7 reservas, porque aí você pode trocar, beleza? Mas no momento da disputa é obrigatório que uma equipe tenha 6 jogadores de linha e um goleiro. As substituições são livres, tá? Então não tem, por exemplo, igual no futebol que são só 3. Não, eu posso trocar o tempo todo. Então entra um, sai outro, entra outro, sai um e assim por diante. Eu não tenho um número máximo de substituições. Posse de bola. Diferente de outras modalidades, no handball existem 2 regras básicas para quem está com a bola. Eu só posso segurar a bola por 3 segundos, mesmo batendo ela no chão. Por isso que o handball é um esporte tão rápido. Imagina, 1, 2, 3. Essa bola já tem que estar na mão de outra pessoa. 1, 2, 3. Já tem que estar na mão de outra.
Então é um jogo muito rápido, você tem que fazer passes o tempo todo. E outra regra, eu só posso dar 3 passos com a bola na mão. Então eu não consigo sozinho, digamos. É um trabalho de equipe mesmo. É um jogo muito rápido, um jogo muito veloz, né? Um jogo que exige muito de todos que estão jogando, inclusive do goleiro, que é uma parte muito importante do jogo de handebol, tá? Pessoal, tem gente com o microfone ligado. Área do goleiro. Durante o jogo, como eu já comentei, nenhum jogador de linha pode sequer pisar na linha da área do goleiro, muito menos entrar. Se ele pisar, pessoal, e ele tiver com a bola, o juiz para o jogo na hora e devolve a bola para o goleiro, porque não pode, é uma infração. Né? Então ele perde a posse da bola. Então o arremesso você tem que tentar fazer lá de trás. Entretanto, ao realizar um movimento de ataque, por exemplo, é permitido que o jogador cometa essa invasão. Mas, então vamos pensar assim, ó, ele até pode entrar na área do goleiro, mas ele tem que saltar de fora. Então é aquele momento que a gente vê que o jogador vem correndo, ele salta antes, joga a bola no gol e acaba caindo dentro da área. Isso pode, desde que ele salte antes da área e não pise na linha, tá bom? E nós temos o tiro de 7 metros. O tiro de 7 metros no handebol é basicamente o pênalti do futebol, tá? Que é cobrado quando acontece alguma agressão ou alguma falta que foi cometida no ato de clara chance de gol. Na cobrança desse tiro de 7 metros, que é o pênalti do handebol, na cobrança, os jogadores de defesa e de ataque ficam fora da linha e o goleiro pode ficar até a frente, até na linha de 4 metros. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui na imagem. A linha de 4 metros na imagem é essa linha azul. E o tiro de 7 metros é nessa linha branca reta aqui, ó. Então, o goleiro, na hora do pênalti do handebol, que é chamado tiro de 7 metros, o goleiro pode avançar no máximo até onde está essa linha tracejada azul. Todos os outros jogadores estão para trás da linha pontilhada. E o jogador que vai cobrar o tiro de 7 metros, ele fica aqui nessa linha tracejada branca. É mais ou menos o pênalti do futebol mesmo. Tá? O tiro livre. O tiro livre no handebol ocorre quando há faltas. Então é a cobrança de falta, que chama tiro livre no handebol. Ela é cobrada no local onde a falta começou, a não ser que ela ocorra dentro da linha de tiro livre, que é a linha tracejada, aquela linha que é curva e tracejada aí na imagem que a gente está vendo. Se a falta ocorrer dentro da área tracejada, o que acontece? A cobrança é realizada da linha tracejada. Então, a falta, vamos pensar assim, aconteceu uma falta, eu vou cobrar ela de onde ela aconteceu, igualzinho no futebol. Ah, mas aconteceu uma falta dentro da linha tracejada, que é praticamente onde está o tiro de 7 metros. Aí o que acontece? Eu vou cobrar da linha. Eu não vou cobrar de dentro da linha, eu vou cobrar da linha. Tá? As penalidades. Agressões, condutas antidesportivas e irregularidades podem ser passíveis de advertências, cartões, expulsões e arremessos livres com barreira ou cobrados na linha de 7 metros, como a gente viu. Que algumas penalidades são cobradas que é tipo o pênalti ou a falta, né? Igualzinho no futebol, 2 cartões amarelos geram a exclusão, né? Só que é diferente no handebol, porque no futebol, 2 cartões amarelos viram um cartão vermelho expulsa o jogador e ele tá expulso pro resto do jogo e ninguém entra no lugar dele, né? Só que no handebol é diferente, ó. 2 cartões amarelos pro mesmo jogador ou um cartão amarelo após o 4º cartão amarelo da equipe. Então, assim, ó, eu tomando 2 cartões amarelos, ou a minha equipe tomando 5 cartões amarelos, e aí pode ser um para cada jogador, o que acontece?
o jogador fica fora por 2 minutos. Então, a equipe fica com um jogador a menos por 2 minutos. Tá? Que é diferente. Depois de 2 minutos, esse jogador pode voltar. Beleza? Então, entendam a diferença. Se eu tomar 2 cartões amarelos, só eu, Josimara, professora Josimara, eu vou ficar 2 minutos fora. Se o meu time, por exemplo, o jogador 1 tomou um cartão amarelo, o jogador 2 tomou também, o 3 tomou também, o 4 tomou também, e eu sou a número 5 e eu tomei o 5º, eu vou ficar fora por 2 minutos. Também. Mesmo não tendo tomado eu sozinho os 2, mas a minha equipe tomou 5. E aí eu vou ficar fora por 2 minutos e depois ou eu posso voltar ou eu posso ser substituído. Tá? Bom, eu sei que às vezes ficar falando, na verdade esses esportes, eles são muito melhores de serem entendidos no presencial. Com a bola na mão, vai lá na quadra, faz, refaz, mostra, vocês jogam um pouquinho. Mas como a gente não pode, eu tentei falar um pouquinho das características do esporte e agora eu vou deixar uma atividade para vocês que vai fazer com que vocês entendam um pouquinho melhor, né? Então vamos lá. A atividade que vocês têm para fazer é a seguinte. Você vai lá no YouTube ou no site da Confederação Brasileira de Handebol ou em qualquer outro lugar que tenha um vídeo desse. Você vai escolher lá um jogo de handebol. Por exemplo, coloca handebol no YouTube. Vai aparecer vários jogos. Escolhe um jogo de handebol que esteja lá. Por exemplo, Brasil e Argentina na Olimpíada. Tô dando um exemplo, tá? Beleza, vou assistir ali. Vou assistir 20 minutos, 15 minutos, vai, desse jogo. 15 minutos eu vou prestar atenção no que tá acontecendo. Eu vou prestar atenção no quê, professor? Em tudo? Não dá pra prestar atenção em tudo. Mas eu vou prestar atenção no quê? Quais são as equipes que estão jogando? Brasil e Argentina. No final do jogo, quem ganhou? Brasil. Quanto que ficou? Ah, ficou 22-18. Como foi? Teve algum jogador que ficou 2 minutos fora? Que jogador é esse? Teve alguma infração, alguma punição, alguma agressão? O que você conseguiu perceber durante esse jogo? Você assistindo, você vai fazer para mim um relatório no seu caderno mesmo? Você vai escrevendo em forma de texto, como se você estivesse narrando o jogo. Então, no dia tal, né? Se tiver a data lá no jogo ou alguém, o comentarista falar, aconteceu o jogo de handebol no lugar tal, entre Brasil e tal, feminino ou masculino, não sei qual que vocês vão assistir. O jogo começou no horário tal. Você não precisa assistir o jogo inteiro, tá? Você pode ir pulando. Mas é tão rapidinho, né? Aí você vai. Olha, o primeiro tempo acabou tanto a tanto. Teve 3 punições pro Brasil, 2 pro... Geralmente o jogo, ele, dependendo de onde está sendo transmitido, ele tem, né? Ali no meio do jogo ele mostra como foi, quantas tentativas, quantas substituições. Tudo isso eu queria que vocês observassem, fizessem no caderno de educação física mesmo. E essa semana ainda eu vou postar no grupo da sala de vocês o prazo que vocês têm para me enviar. Então vocês vão fazer no caderno essa atividade, escrever, colocar, né, o nome, a série de vocês e vão mandar para mim no WhatsApp, no grupo. No grupo não, desculpa. No número de WhatsApp meu que está no grupo, que é o que eu falo com vocês. Beleza? Mas eu vou postar esse print lá no grupo também e vou dar um prazo. E aí vocês vão me mandando, tá bom? Eu vou encerrar a gravação agora, mas não saiam ainda, tá? Esperem só um pouquinho. Tá.